Oh, yeah? There she is. Total effing MILF. E aqui, meus amigos, está a única parte desse filme que faz sentido. Ah, Matrix. Por mais de uma década, essa foi minha série favorita de filmes. E era um ritual indispensável maratonar os 3 longas pelo menos uma vez por ano. Muitos consideram o primeiro filme uma obra-prima, o segundo... mais ou menos... e o terceiro bem ruinzinho. Mas esse nunca foi meu caso. Pra mim, até mesmo o controverso Matrix Revolutions é excelente entretenimento. Então, quando anunciaram que um quarto filme seria lançado, mal pude conter o meu hype, mesmo pensando que essa história já estava contada, com um glorioso e icônico começo, meio e fim. Ainda assim, a possibilidade da ressurreição dessa franquia soava intrigante e divertida. E finalmente, Matrix Resurrections ou Matrix 4 foi lançado. Nossa, que enorme pilha de merda! Puta que pariu, o que é que você aprontou, hein, Lana? What the fuck? Eu dividi esse vídeo em partes para que a narrativa fique mais coesa, diferente dessa bagunça que chamam de filme. E já deixo avisado que contém spoilers, ok? Então, vamos lá. Tamanha sua criatividade, é difícil descrever o enredo desse filme em poucas palavras, mas vou tentar meu melhor, ok? Thomas Anderson está preso na Matrix, uma realidade simulada cujo propósito é manter sua mente presa enquanto as máquinas utilizam seu corpo como bateria. Um pequeno grupo de resistência mostra a ele a verdade sobre o mundo e o resgata. Neo, como agora é chamado, descobre que o mundo real está desolado e a única cidade humana que restou se chama Io? Nossos heróis agora precisam entrar novamente na Matrix para resgatar uma pessoa que está capturada. E após uma difícil missão, são bem-sucedidos e escapam. Fim. Se você acha que eu descrevi o filme errado e falei sobre o Matrix 1 original e não o novo, você está certíssimo! Isso porque os 2 filmes têm o mesmo enredo. Um Ctrl+C aqui, um Ctrl+V ali e pronto, sou escritor de filmes. A diferença é que o Resurrections é feito com a bunda. Sério, filme, você tá pelo menos tentando ser original ou criativo? Nunca vi roteiristas tão preguiçosos na minha vida. Somehow Palpatine returned. Talvez eu tenha. Pior que o filme nem disfarça. Cenas inteiras dos originais aparecem o tempo todo para nos lembrar de filmes muito melhores que esse lixo. Esses debiloides copiaram até diálogos inteiros. At last. Fingindo que são só uma referência, claro. Uma homenagem às glórias do passado. Aham, Cláudia, senta lá. Algum de vocês deve estar pensando, mas Egg, esse filme não tem enredo igual. Você esqueceu de mencionar o Morpheu, que nesse filme também é o Agente Smith, mas que na verdade não é nenhum dos dois, mas um programa criado pelo próprio Neo em uma realidade simulada chamada Modal, que fica dentro da Matrix, e é basicamente uma simulação dentro de uma simulação, e o verdadeiro Agente Smith, que agora é interpretado por outro ator e age de forma completamente diferente e... Ficou confuso? Pois então, esse filme é mais bagunçado que uma salada de estrume, e fede tanto quanto. Como conseguiram fazer uma história tão simples parecer tão artificial e confusa? Esse, meus amigos, deve ser um dos cash grabs mais descarados da história. Feito para tirar leite de pedra mesmo. Ou melhor, dinheiro suado do seu bolso sem precisar de qualquer esforço ou originalidade. E o filme acha que fingindo estar consciente do que realmente é, fará com que os fãs o perdoem por esse fato. E falem, nossa, que crítica social inteligente. O filme sabe que é um cash grab. Ah, vá se fuder, filme. Existe uma teoria que diz que essa abominação foi feita assim de propósito. Mas a gente fala disso mais pro final do vídeo. Primeiro, vamos falar sobre... Essa é a Bugs, nossa protagonista. Ops, erro meu. Na verdade o protagonista é o Neo? Não, acho que é a Trinity. Sei lá, só sei que esse personagem parece importante, embora depois os roteiristas vão esquecer que ele existe. Bugs possui um poder muito especial, que eu vou mencionar mais tarde. Mas primeiro, vamos falar sobre os poderes que por algum motivo os agentes não têm mais. Por exemplo, por que diabos esses agentes estão apanhando? Eu sei que no fim eles derrubam a moça, mas são agentes. Ela derrubou um deles com um chutinho na canela. What the fuck? Vocês estão lembrados de como os agentes costumavam ser? Os caras que quando apareciam, todo mundo se borrava ou saia correndo.
ou tomava uma surra tão grande que ficava irreconhecível. Os caras que desviavam de balas, destruíam o concreto no soco, que arrebentavam qualquer um que tentasse lutar. Pois é, esses agentes aí não existem mais. Agora vamos falar sobre o poder mágico da Bugs. Passar catarata para todos em sua volta, os tornando incapazes de acertar um único tiro, mesmo dando rajadas intermináveis de disparos, mirando exatamente na direção dos personagens. Em seus primeiros 10 minutos, Matrix 4 consegue estabelecer que agentes são agora Stormtroopers. Acham que eu tô brincando? Observem. Não apenas erram tiros a queima-roupa, como perdem o personagem de vista depois dele pular atrás de um carro. Um carro! Dá pra ver através das janelas, mano. Não tem isso o filme. What the fuck? Tem 20 pessoas ali. Você quer uma viu pra onde a Bugs correu? A essa altura, com 7 minutos de filme, eu já tava bastante incomodado, mas ainda esperançoso. Só que eu não fazia ideia de que ia ficar muito pior. Sabem de uma coisa? É normal em cinema você ter uma cena difusa, onde os personagens atiram numa direção geral e erram os tiros. Mas esse cara é especial. Olha onde ele tá atirando. Sendo que o alvo tá a menos de 3 metros de distância. Pelo amor de Cthulhu, até eu acertaria esses tiros. E eu sou um ovo com mãozinhas, mal consigo segurar uma arma, hein? Mil perdões, pessoal, eu acho que eu tava errado. Não é a habilidade da Bugs que faz todo mundo tentar jogar CS a 5 FPS e errar tudo. Pelo jeito, todo mundo no filme é assim. Será que estão bêbados? Vai saber. Nessa cena, Morfeu nem tá tentando pegar cobertura. Ele tá em pé, revidando os tiros de boa. Até esse agente Smith fake que eles inventaram, o grande vilãozão da parada, é incapaz de acertar um tiro. Ok, minto. Esse ele acertou. Com antagonistas tão incompetentes, em nenhum momento da história inteira você sente que os personagens estão em perigo. O completo oposto da trilogia original, onde um único agente era motivo de cuecas borradas. Onde o Neo teve os olhos queimados, a Trinity tomou um tiro e teve que ser salva pelos miraculosos poderes do escolhido. Onde o Morfeu leva uma surra do Smith de verdade e chega bem perto de ser desplugado. E se você acha que gente que não sabe atirar é a única coisa que arruína a tensão desse filme... Pessoal, nosso filme precisa de inimigos perigosos para criar tensão. Alguma ideia? Que tal, agentes? Zumbis! Gostei de zumbis! Zumbis em Matrix. Ah, vai tomar no... Deem boas-vindas ao principal antagonista de Matrix Regurgitação. Zumbis! Ao invés de programas inteligentes, perigosos e cheios de artimanha, como desviar de tiros ou ter força muito além de sobre-humana, vamos usar zumbis. What's wrong? What are you... Te entendo, zumbi. Esse filme me dá vontade de fazer a mesma coisa. E não pensem que essas criaturas que eles chamam de bots são perigosas o bastante para criar tensão. Só uns 2 personagens estão mandando desses bichos. E são só uns manés sem qualquer importância. Duvido que nessa parte do filme alguém se lembre do nome deles. Enfim, já falei o suficiente sobre os antagonistas, mas tem uma outra coisa que destrói qualquer senso de perigo do enredo. Os poderes mágicos dos protagonistas. Neo está sem seus poderes de escolhido, mas quando precisa, ele para balas e dá Hadouken. Trinity, que há 5 segundos atrás achava que era uma mãe e dona de casa comum e estava preparada para ir embora, se lembra que sabe Kung Fu e puff, luta Kung Fu. Ah, e ela voa se precisar, mas eu falo sobre isso no próximo capítulo. E não posso esquecer do nosso amigo Smith, que é imune aos poderes do vilão. Poderes estes que serão muito mencionados daqui pra frente. A falta de tensão e perigo é um grande problema, mas não é nem de longe o maior. O enredo se contradiz dentro do contexto do próprio filme mais vezes do que pude contar. Vamos começar pelos poderes inconsistentes de um dos vilões? Esse é o Barney, um cara mulherengo que só usa ternos e... desculpa aí, programa errado. Esse é o Analista, nosso grande vilão. A primeira vez que ele se revela como antagonista e mostra seus poderes, foi o único momento do filme que eu pensei: você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora sim temos um desafio. Esse cara é absurdamente apelão. Não faço ideia de como vão derrotá-lo. E isso sim é interessante. Até que enfim, filme. Só que o poder dele, o Bullet Time, é uma das coisas mais inconsistentes que eu já vi no cinema. Aliás, vamos falar sobre o termo Bullet Time. Bullet time.
I know. Kinda ironic. Using the power that defined you to control you. Não, seu imbecil. Não tem nada de irônico porque o Neo nunca teve esse poder. Bullet Time ou Bullet Time não é um poder. É um termo cinematográfico para descrever uma técnica narrativa. Ela é usada para mostrar melhor o que ocorre em uma cena, seja demonstrando extrema velocidade ou simplesmente para permitir que o espectador veja mais detalhes, ou até para efeito dramático. Um efeito especial, não um poder. Deixando a semântica de lado, o Bullet Time e o poder é absolutamente quebrado. Se funcionasse como o filme apresenta durante a história toda, os protagonistas teriam sido aniquilados, e o resultado de sua empreitada seria a completa derrota. Mas o Bullet Time não funciona sempre, ele tem defeitos. Às vezes acaba a bateria, às vezes dá curto-circuito. Zoeira à parte, ele não funciona no Smith e ele salva os protagonistas. O Smith salva o Neo. Eu não tô zoando. Isso é o que eu chamo de enredo conveniente, onde uma mudança de 1% na atitude, ação ou diálogo de um personagem resultaria na morte de todo mundo. Mas claro que não acontece porque senão o filme acaba. Agora, por que esse poder não funciona no Smith? O filme não sabe, o analista não sabe, e eu tô achando que nem a Lana Wachowski sabe. Simplesmente não vai ser explicado. Não funciona quando o filme não quer, e você cala a boca, consome o produto e para de fazer pergunta difícil. Tá bom, queridinho? O Bullet Time também não funciona nos escolhidos. Por quê? Bom, diferente do filme original, onde o escolhido era bem poderoso, mas não absoluto ou ilimitado. Nesse aqui, Neo e Trinity aparentemente são deuses dentro do mundo simulado. Ela até mesmo estrala o dedo e regenera um cara. Pera, calma aí, Egg. Escolhidos? No plural? A Trinity também? Como assim ela tem poderes escolhidos? Escolhido não é só um? O que justifica o nome O Escolhido. What the fuck? Ei. How dare you? Se você questionar, você é sexista, ouviu? Só aceita, meu irmão. Girl power, yara yara. Ela é escolhido também. Tenha em mente que não faz nem meia hora que a Trin tinha dito não pro Neo e começado a ir embora, achando que era tudo maluquice esse papo de Matrix. E de lá pra cá, ela lembrou do Kung Fu e ativou poderes que ela nem tinha antes. Convenientemente quando o nosso casal favorito tá caindo de um prédio. Poderes que não funcionam quando convém. Poderes miraculosamente adquiridos quando convém. Esses não são os únicos furos, temos muito mais. Vamos falar do Morpheus Fake, que vive uma vida normal dentro do Moldau criado pelo Neo. Ele toma cafezinho, faz academia e nas horas vagas acha que é um agente caçando sencientes. Isso não faz sentido, mas beleza. Como foi o Neo que programou isso, ele pode ter imaginado que agentes vivem assim. Mas depois, nós descobrimos que há um tempo atrás ele teve um lampejo e percebeu que não era quem realmente pensava. Se esse é o caso, por que é que o Morpheus ordenou a morte instantânea da Bugs quando a viu? Killer. Afinal, ele se ligou que não é um agente ou não? Friso que ele percebeu bem antes dessa cena quem ele realmente era, ou pelo menos teve uma ideia. Então por que essa frieza toda? E se ele ainda tinha dúvidas a ponto de tentar matá-la dessa forma, por que é que 30 segundos depois isso não importa mais e ele não só salva a Bugs, como trai os caras abertamente? Mudou de ideia? Esqueceu os parça? Por quê? E vamos supor que ele mudou de ideia porque ele viu um senciente diferentão, cujas ações aumentaram aquela dúvida que ele já tinha sobre a própria identidade. Como que isso não aconteceu antes? Por anos ele deve ter caçado outros despertos dentro desse Moldau, o que explica ele achar que é um agente esse tempo todo. Tá me dizendo que nenhum deles despertou essa mesma reação até agora? Nenhuma única vez ele teve essa mesma ideia e decidiu salvar um desperto ao invés de atacá-lo? Se você começa a pensar sobre esse enredo por mais de 20 segundos, ele começa a desmoronar rapidamente. E como é que o Neo se depara com o Morpheus que ele mesmo reconhece como o programa que ele criou, o vê enfiar o braço num espelho e ainda assim ele não acredita nele. Mas é só a Bugs mostrar a tatuagem que ele acredita? Um desenho tem mais credibilidade do que enfiar o braço no espelho. Você é retardado por acaso? E esse Chad, hein? Se você é um dos felizardos que decidiu não assistir essa bosta, eu explico. Chad é um marido, ou seja, um programa que foi criado para manter a Trinity sob controle. E se ele tem essa função, por que ele é tão escroto com ela? Esse é literalmente o único motivo para ela decidir que o Neo tava falando a verdade no final do filme. Se ele fosse um perfeito cavalheiro, o analista teria vencido. Nessa cena, o Neo rejeita a pílula vermelha e ainda acredita que tá só alucinando. Bastaria não fazer um auê para ele voltar bonitinho para sua vida normal, ir no psicólogo e tomar um monte de pílula azul. Mas
Esse bando de energúmeno decide atirar nele, sem um fucking motivo. Por que atirar no Thomas Anderson, o funcionário mais importante da empresa, um cara famosão? What the fuck? Não tem contexto onde isso faz sentido. O Neo não tá tentando fugir da Matrix ainda. Esses doidos estão atirando nele do nada. Enfim, vamos pro próximo? Buraco de enredo número 377. As máquinas têm uma tecnologia que as permite ressuscitar pessoas, e elas usam essa tecnologia para trazer o Neo e a Trinity de volta. Então, por que desplugar o Neo é uma ameaça? Não bastaria reconstruí-los de novo? Aliás, por que não clonar múltiplos Neos e Trinities para ter energia infinita? Egg, como você é burro, cara. Precisa ter o corpo original, eles não são clones. Ah, eles não são clones? Então como diabos eles não envelheceram depois de 60 anos? Sim, amiguinhos, passou 60 anos desde o último filme. Por acaso o líquido daquelas cápsulas agora tem a fórmula da imortalidade? Eles curaram o olho destruído do Neo, os múltiplos órgãos perfurados da Trinity, mas clonar não dá. É muito difícil. Só pode regeneração de órgãos e pedaços de corpo, beleza? Ah, que filme retardado. Eu poderia citar mais uns 15 buracos nesse enredo, mas eu vou citar só mais um, ou a gente vai ficar aqui o dia inteiro. É bem estabelecido que a Bugs e seu grupo estão atrás do Neo há muito tempo, e por anos incontáveis eles não conseguem encontrá-lo. Para esconder o Neo e torná-lo tão difícil de achar, as máquinas alteraram a aparência dele, e quem o olhasse não ia reconhecê-lo. Mas então por que a Sati fala que tava de olho nele esse tempo todo numa cena que eles conversam? Só ela sabia quem ele era esse tempo todo mesmo com outra aparência? E por que é que ela não avisou os outros? E beleza, mudaram a aparência, mas ele ainda é um game designer que fez uma trilogia chamada Matrix. E o nome dele é Thomas Anderson. O próprio personagem comenta que isso não parece muito com esconder. E a Bugs responde que eles investigaram todos os Thomas Andersons, mas não perceberam que um deles era o Neo devido à aparência diferente. Como assim? É a Matrix, seus energúmenos. É óbvio que o tal Thomas Anderson que fez o jogo Matrix é o Neo. What the fuck? Não tem como ser mais suspeito do que isso. Como eles não desconfiaram? Hein, senhores roteiristas? Mas que porra é essa? Enfim, a última coisa que eu vou mencionar nesse terceiro capítulo não é buraco no enredo, mas precisa ser destacado. Zion was stuck in the past, stuck in war, stuck in a matrix of its own. They believed that it had to be us or them. Isso aqui contradiz tudo que foi feito na trilogia anterior. Nos 3 primeiros filmes, os humanos só querem paz. Eles guerreavam porque precisavam, não por sede de sangue. Inúmeros programas ajudam os protagonistas. Nós ou eles o caralho. Não existe uma única cena onde um desperto diz algo do tipo: o oráculo é um programa, não podemos confiar nela. O chaveiro não é de carne e osso, ele irá nos trair. Paz após o fim da guerra? Temos que fazer um genocídio de máquinas. Não tem uma única linha de diálogo que corrobore isso. Mas enfim, isso não é necessariamente um buraco de enredo. É só mais um caso clássico do completo desdém e desrespeito por personagens icônicos que Hollywood sempre demonstra. Retroativamente, estão transformando o povo de Zion e seus generais em um bando de cuzão. Morpheus. After the siege, he was elected unanimously. Oh, how he loved that. But as rumors of this new power spread, he ignored them. O bando de comedor de cola, o Morfeu, o cara mais sábio e razoável dentre todos os personagens originais. Autor de frases como: I'm trying to free your mind, Neo, but I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Adorou virar líder do conselho e se perdeu em pura hubris por causa de poder? Ele adorava isso? Vocês comeram sopa de piche, caralho. O Morfeu acreditar muito no Neo, tudo bem, mas ele não era burro. Ele ignorar a informação concreta e não agir porque o que o Neo fez não pode ser desfeito é completamente absurdo. Transformaram um dos personagens mais competentes do cinema num imbeciloide. Matrix Ressurreição é um filme criativamente falido, preguiçoso e escrito por um time de fraudes. Um longa-metragem cuja existência é um pecado contra a humanidade. Ou por uma diretora de saco cheio da Warner que sabia que faria um reboot de Matrix com ou sem ela.
e que decidiu enterrar sua criação de uma vez por todas, cuidadosamente arquitetando seu fracasso intencionalmente. Obviamente, eu não tenho nenhuma evidência disso. Ninguém tem. E aliás, pessoalmente eu não acredito nessa teoria, mas existem indícios. Eu vou mostrar umas cenas pra vocês, mas imaginem que a conversa, na realidade, é entre a própria Lana Wachowski e os executivos da Warner. I'm sure you can understand why our beloved parent company, Warner Brothers, has decided to make a sequel to the trilogy. What? They informed me they're gonna do it with or without us. Talvez essa linha de diálogo tenha sido colocada no filme em referência ao fato de que seria feito com ou sem ela. I know you said the story was over for you, but... Concordo, Lana. A história tinha acabado mesmo. E me diz aí, Warner, qual a sua opinião sobre os fãs de Matrix? I've got zero tolerance for anything that requires a syllabus and a highlighter. I like my games big, loud and dumb. Tá me dizendo que pra vocês, o público tem ideias rasas sobre o que Matrix realmente representa e vão engolir qualquer gororoba que vocês produzem sem pensar? Entenderam por que essa teoria existe? Ah, agora eu entendi! Mensagens nada sutis de insatisfação foram colocadas no filme. Ninguém tem provas de que a Lana ativamente tentou enterrar a franquia de propósito. Mas se ela tinha essa intenção, foi bem sucedida, já que o filme flopou com força e perdeu mais de 30 milhões de dólares. E até o momento, a franquia está de fato morta. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa teoria, beleza? Bom, chega né? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e considere se inscrever no canal. E se você quiser dar uma força ainda maior, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário para alimentar Cthulhu, o deus do algoritmo. Ainda tem uma lista enorme de porcarias para destruir com palavras e memes, então nos vemos em breve.